Seja muito bem-vindo ao ContadeCast. Eu me chamo Luiz Henrique e vamos iniciar então o terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre o planejamento tributário da sua empresa e os seus benefícios nesse processo. Vamos falar com o Adilson, que já ajudou muitas empresas com isso. Olá, Adilson, tudo bem? Tudo muito bem, Luiz. Estamos aqui novamente nesse podcast, levando informação até o contribuinte e para a sua empresa. Antes de iniciar o episódio, eu gostaria de falar sobre aquele vídeo que viralizou na internet. Como é que foi isso? Atingiu quase 3 milhões de visualizações, não foi isso? Exatamente isso, Luiz. A gente fica até agradecido com as pessoas que compartilhar esse vídeo, que afinal a informação é o que todos nós precisamos. Nosso objetivo foi levar até o contribuinte, aquele que está se preocupando realmente com seu CPF, e verificar que existem leis, existem declarações que está levando a informação até a Receita Federal. Isso faz com que a Receita tenha um banco de dados muito grande envolvendo os nossos CPF. Em algum momento a gente pode ter problema. O vídeo foi exatamente para isso que fizemos, levar a informação até o contribuinte para que ele possa entender e assim cuidar do seu CPF. Todos nós podemos nos ajudar entre nós, mas não podemos deixar os nossos CPF com algum problema porque queremos ajudar. Então teve muitos comentários, algumas pessoas até duvidaram um pouco dessa informação. Tu gostaria de falar um pouco sobre isso? Podemos, nós temos a própria declaração de crédito, que são a operadora de cartão de crédito que manda para a Receita Federal. Ela manda a cada 6 meses as informações dos últimos 6 meses. Só que ali vai toda a sua informação, toda a sua movimentação. A pergunta ainda permanece. Temos dinheiro para pagar a fatura mensal daquilo? Muitas vezes a gente não tem a informação, muitas vezes nem sequer a declaração a gente faz, só que a Receita tem essa informação e ela pode vir a lhe questionar sobre justamente esse problema. Tivemos um contribuinte, aliás, tivemos diversos contribuintes que recebeu a intimação para prestar contas desses valores movimentados em cartão de crédito. Isso nós vamos deixar nessa live aqui a informação de um dos termos que foi recebido para que vocês tenham a noção real do que está acontecendo. Apenas falar da declaração é uma situação, mas provar isso é o que vocês têm que fazer e têm que cuidar com isso. Esta intimação que a gente vai colocar nessa live aqui vai provar para vocês realmente o que está acontecendo. Além da lei, você viu isso acontecer na prática com seus clientes. Então esse é o cuidado que tem que ficar, realmente acontece. Exatamente isso, Luiz, porque falar é simples, qualquer pessoa pode falar. Mas quando a gente fala, prova com a declaração, informa o contribuinte e ainda prova com uma intimação, eu acho que não tenho dúvida nenhuma que o contribuinte vai passar a cuidar melhor do seu CPF em relação ao cartão de crédito. Ouvi críticas, ouvi informações muito agradáveis que a gente teve ali, mas é normal esse tipo de situação. As pessoas até não acreditam que vai acontecer esse tipo de coisa. E pode até ser que não aconteça, mas a Receita tem a informação do seu CPF através dessa Decred. Procure no Google que vocês vão ter uma descrição exata do que é a Decred e o que vai nessa declaração. Por isso que eu alerto. Tome cuidado com o seu cartão de crédito. Então nos sigam no Instagram, @grupo Contade, e fiquem atentos a esses cortes, porque realmente são interessantes e importantes. Então, para começar hoje, então, o nosso assunto, Adilson, o que é um planejamento tributário? Para que serve? Planejamento tributário é um estudo da sua contabilidade, da sua forma de tributar, para saber se você está exatamente na melhor forma de contribuir perante o fisco. Todo início de ano, dentro do nosso escritório, a gente faz um estudo de cada empresa para saber se aquela atividade que ele está fazendo, aquela forma de tributar, é a mais vantajosa tributariamente falando. Porque às vezes uma mudança simples pode lhe acarretar uma redução de tributo de 1 ou 2%. E hoje, uma empresa que fatura relativamente bem, tem uma economia de 1 ou 2% sobre o seu faturamento, pode representar um fluxo de caixa muito melhor, uma melhora no seu fluxo de caixa interno. Com a ajuda de um profissional, é garantido reduzir um pouco alguns impostos perante a lei, sem que haja algum risco de correr alguma autuação da Receita, algo nesse sentido. Exatamente isso, Luiz. O estudo tributário ele serve para verificar a forma de tributação está certa, permanece naquela que está. Mas se existe uma forma de mudar e nós podemos economizar em impostos dentro da lei, isso é vantajoso fazer. Daí vem o estudo tributário que a gente faz das empresas e pode fazer para a sua também. Cabe estudar? Cabe. Cabe fazer um estudo do que vai ter que mudar dentro da sua empresa? Também cabe. Nós podemos orientar referente a isso. Isso não necessariamente precisa ser feito ano a ano. Posso fazer isso mensal também?
Pode, se a empresa tiver um nível de informação muito preparado, muito organizado, dá para fazer todos os meses. Porém, a forma de tributar ela é anual. Se você é do Simples, por exemplo, você faz a opção no mês de janeiro e vale para o ano inteiro. Se você é do Presumido, vale para o ano inteiro. Se você é do Real, você até pode tentar mudar até o mês de março, mas é vantajoso fazer já no mês de janeiro e preparar o ano inteiro a forma de tributar, porque isso muda algumas coisas internas dentro da sua empresa. E além dessa troca de regime tributário, presumido, simples, lucro real, tem algum outro benefício que eu posso buscar dentro da empresa, talvez por NCM, algo nesse sentido? Tem, porque para fazer o estudo tributário, você tem que estudar o NCM de cada produto que você compra e que você vende. Tem algumas situações que você já paga PIS e COFINS na entrada e você não vai pagar na hora de vender dentro do seu negócio. Aí vem o estudo tributário. Cabe fazer a avaliação do produto que você compra, que você vende, pensando exclusivamente na tributação. Mas isso você tem que estar organizado e preparado para fazer esse tipo de situação, porque acaba tendo, é muito difícil de fazer e acha que não dá para fazer. E no fundo é um trabalhoso para fazer, sim, mas nós temos pessoas qualificadas, especialistas nessa área que podem trabalhar nisso. E uma coisa que as pessoas não sabem é que é possível recuperar alguns impostos também. Então, se eu encontrar um benefício um tempo para trás, eu posso recuperar. É assim que funciona? Quanto tempo atrás eu posso recuperar? Você pode voltar até 5 anos na sua contabilidade para buscar essas informações. Geralmente, o que nós fizemos, a gente pega 2 ou 3 meses desses anos e verifica se tinha algum benefício que pode ser obtido e buscar no passado. Depois que a gente encontra esse 1 ou 2 meses, a gente volta os últimos 60 meses, que são 5 anos, e volta e busca todas as informações que tem que pode ter crédito. Muitas vezes é um fluxo de caixa que entra no seu negócio, porque se existe o crédito, a gente pode buscar. E financeiramente você vai deixar de pagar imposto utilizando aquele crédito lá atrás. Mas isso é dentro da lei, tem que ser feito um estudo muito aguçado, aí entra o profissionalismo de quem faz. Esse valor também é corrido pela Selic, então tem os juros embutidos. Exatamente. Por exemplo, nós estamos falando do primeiro ano lá, 2000, 2019, por exemplo. Esse ano nós vamos descobrir se tem crédito e esse crédito ele é corrigido mensalmente até a data de hoje pela taxa Selic. Estamos falando do ano passado de 13% só de taxa Selic do crédito que você teria. E esse crédito ele é passível de restituição pagando o novo imposto desse ano. É isso que o contribuinte tem que fazer. Olhar a sua contabilidade e verificar se realmente não tem nada perdido de crédito lá que você pode buscar. Para facilitar um pouco o entendimento, eu separei aqui algumas das oportunidades e gostaria que tu explicasse um pouco melhor. Uma delas é a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS. Como é que funciona? Quais são as empresas beneficiadas? As empresas do lucro real, do lucro arbitrado e do presumido pode fazer o crédito desse PIS e COFINS. Já foi pacificado isso no Supremo Tribunal, que vale para todas as empresas nessas modalidades. Isso significa que, às vezes, você tem lá um crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICM que estava embutido no seu produto. E isso é passível de restituição. A Receita Federal já não tem mais como discutir, que ela vai apenas ter que aceitar a devolução desse dinheiro. Mas para fazer isso, tem que fazer um estudo mês a mês, nota a nota, para descobrir o valor do crédito e aí fazer a sua correção monetária pela taxa Selic, ver o valor, habilitar esse crédito na Receita Federal, para que depois a gente consiga fazer o pagamento do imposto do mês corrente. A gente sabe que muitas empresas já fizeram esse crédito, mas também temos ciência que tem muitas empresas que não sequer foram atrás e talvez nem saibam dessa informação. Procure-nos. Nós podemos lhe ajudar a recuperar esse imposto dentro da lei. Essa exclusão, a maioria das empresas já está fazendo dentro do mês. Então, se ela não fez ainda, já pode fazer. E se não fez no passado, aproveita a busca à vontade que vai ajudar a fazer essa recuperação. Exatamente isso, porque quando você faz esse crédito lá do passado, você pode pagar conta do presente. Mas na venda que você está fazendo agora, você também já pode reduzir esse imposto PIS e COFINS sobre o ICM que você paga embutido na nota fiscal. Isso significa uma economia de parece pouco, mas ao longo dos anos parece bastante, vai ser bastante dependendo do faturamento da empresa. Em alguns casos dá 1,8, 1,25 e 1,75, se eu não me engano. E aí, o que acontece com isso? Em cima das suas vendas, você tem 1,5% de crédito a mais,
Esse dinheiro acumulado ao longo dos anos dá um belo valor, dá um valor muito grande para o fluxo de caixa, um fôlego que todas as empresas hoje a gente sente que precisa de fôlego financeiro para pagar as suas contas do dia. Isso é o que faz o crédito do PIS e COFINS sobre ICM dentro das suas notas. Acaba lhe ajudando de uma forma legal. Não é nada fora da lei, é dentro da lei que você estará fazendo. Então, cabe um estudo, pegar a documentação do passado, fazer um levantamento e ver se realmente vale a pena fazer essa recuperação. Exatamente isso. E outro assunto, outra oportunidade seria equiparação hospitalar. Como é que funciona? A equiparação hospitalar, vamos imaginar que você é um médico. Se você for um médico, você está tributando pelo lucro presumido. Tecnicamente, você deve estar pagando 11,33% de PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social dentro das vendas que você faz. Se você faz uma equiparação hospitalar, você vai pagar 5,92%. Claro que depende do seu faturamento. Se for um pouquinho mais, pode pagar até 6%, mas é esse o faturamento que você terá e é esse o imposto que você vai pagar. Porém, você tem que cuidar com as regras que tem nesta equiparação hospitalar. Uma consulta médica, por exemplo, ela não está embutida nessa forma de tributar. Mas se você faz uma operação, um procedimento médico, você terá o direito de fazer isso, desde que você siga as regras que está na equiparação hospitalar, que está regulamentada e dá para fazer. Também temos condições de fazer. Então, é praticamente metade do imposto. Só que, claro, cuidar muito com quais atividades, não é qualquer uma. Exatamente isso. Você sabia que até um dentista poderia fazer? Porque se tu vai ver, um dentista ele faz um procedimento médico quando ele lhe aplica uma anestesia para fazer um tratamento no seu dente. Ele é um procedimento médico. Tudo depende de como você tem que fazer na nota fiscal para evitar um problema futuro perante a Receita. Claro que precisa todo um procedimento, todo um cuidado para evitar que no futuro você venha a perder esse tipo de situação. Fazendo certinho, não tem perda nenhuma. Você vai fazer dentro da lei e vai pagar 6%, no máximo 6% de imposto federal. Outra oportunidade também é o crédito de PIS e COFINS sobre insumos. Isso é para a empresa do lucro real? Sim, são empresas de lucro real. Quando você compra insumos, vamos falar de uma empresa que faz máquinas e ela compra um pano para limpar a máquina, um exemplo bem pequeno. Esse pano não podia ter o crédito. Agora você já está pacificado, você pode ter esse crédito desde que você prove especificamente que esse pano para limpar a máquina foi utilizado naquela máquina. A forma de fazer, ela é simples, não é muito difícil, mas se você comprou esses mesmos panos e usou para limpar o chão, por exemplo, da sua fábrica, já não daria para fazer esse crédito. Mas aí é questão de cuidado de como lançar a sua contabilidade. Esse crédito parece pouco esses insumos, mas nós estamos falando de diversos insumos que você tem dentro da sua fábrica, e você pode ver que no ano você pode recuperar um bom valor dentro da lei, para que você possa aproveitar isso dentro do fluxo de caixa da sua empresa, pagando menos imposto, sem correr nenhum risco. Então, basicamente, o insumo é aquilo que é essencial para a produção, para a operação de fato. Então, se eu conseguir provar que nos últimos 5 anos eu não utilizei esse crédito e realmente era um insumo, eu posso me acreditar. Exatamente isso. Falar de uma fábrica de móveis, por exemplo, se nós pegarmos a lixa, que faz o polimento do móvel que você vai vender, ele é insumo perante a Receita Federal. Porém, se você é necessário para polir esse imóvel, então ele pode ter crédito, PIS e COFINS. Aí cabe o estudo que você vai ter que fazer, os cuidados que você tem que fazer na contabilidade para aproveitar esse crédito. E voltar 5 anos é o que a lei permite. Você pode voltar, provar que isso aconteceu e buscar esses créditos. Empresas de lucro real, empresas de lucro presumido não pode, porque não tem direito a crédito. Mas muito dinheiro está guardado no cofre da sua empresa. Basta nós ajudá-lo a buscar esse valor. Bom, falamos sobre o lucro real e presumido. E sobre as empresas do Simples, tem algum benefício também? Existe o benefício do simples em algumas atividades, não são para todas, tá? Por exemplo, você pode ter comprado um produto que ele é monofásico. O que que significa um monofásico? Você já pagou o PIS e COFINS e ICM lá na compra que você fez junto com o seu fornecedor. E aí vem dentro da sua empresa, pode ser que alguns contadores não tenham o devido cuidado em relação a isso e tributa 100% do seu faturamento. O que que está embutido ali? Um novo PIS e COFINS, porque dentro do Simples existem esses impostos incluídos, e você vai pagar de novo algo que já estava pago lá atrás, porque quando você compra, pagou todos esses impostos.
tem condições de buscar esse dinheiro de volta nos últimos 5 anos. São empresas, por exemplo, tem uma relação aqui. Nós temos empresas de farmácia, que pode ser feito assim, tem empresas de cosméticos, perfume, por exemplo, que você vende, temos empresas de salão de beleza, por exemplo, temos bares, restaurantes, que podem ser produtos que são monofásicos. Isso que você tem que descobrir. Se você está vendendo produtos monofásicos, com certeza pode ter um crédito. Não estou aqui generalizando todas as formas de tributar, mas tem que ficar claro, se você tem produtos monofásicos dentro da sua empresa, verifique com o seu contador se foi feito corretamente o débito do imposto que você tem. Isso pode lhe acarretar um bom valor de volta, isso é dentro da lei, esses que estamos falando, porque isso está embutido dentro da própria lei e é permitido fazer uma redução do imposto em cima disso aqui. E é isso que você deve buscar e a Contade pode lhe ajudar a verificar se foi feito certo a sua contribuição. Então, com esses produtos monofásicos, é possível pagar menos a guia do Simples. Então, água, refrigerante, energético, cigarro e alguns produtos da farmácia, que você falou também, né? Exatamente isso. São os produtos que estão incluídos no monofásico. Procure descobrir dentro da sua empresa. Se é monofásico, procure verificar se está sendo feito certo. Se está sendo feito certo, você está com um ótimo contador, porque ele está cuidando da sua contabilidade. E se não está, procure verificar para que o seu contador faça o contátil, o próprio contábil, que a gente faz isso para você. Bom, agora falando sobre pessoas jurídicas. E a pessoa física? Qual é o benefício que ela tem? Pessoa física tem alguns benefícios que você pode buscar. Vamos falar de um médico, por exemplo. O médico ele trabalha no hospital, trabalha numa clínica, trabalha em diversos locais, geralmente com carteira assinada, se não tem uma empresa. Quando ele tem carteira assinada, em todos eles contribuem pelo INSS. Mas você sabia que existe um teto máximo para contribuir o INSS? E se caso esse mesmo médico tenha pago em todas elas e ultrapassou o valor do teto máximo, é passível de restituição desse valor que você pagou a mais do próprio INSS. Isso são formas que dá para fazer. Tem dinheiro que pode estar perdido dentro do seu CPF pagando o INSS, e isso é passível de restituição para o seu bolso. São valores que parece pouco, mas ao longo de um ano, e os médicos geralmente têm uma boa receita, ele paga muito mais do que ele deveria pagar se não estiver certa a contribuição em todas as empresas que ele tem a carteira assinada. Então, realmente existe um crédito que ele pode buscar dentro do INSS. Então, isso serve para qualquer profissional liberal, um dentista, um psicólogo, um motorista. Todos eles que têm a contribuição do INSS com carteira assinada em diversas empresas. Tu pega um dentista, às vezes ele tem 2 empregos e ele recebe relativamente bem nesses trabalhos que ele tem. Será que está sendo feito correto a forma de tributar o INSS em cada empresa? Porque às vezes ele tem numa cidade o registro num hospital e ele tem numa outra cidade o registro num outro hospital. Então ele ganha 2 salários em lugares diferentes. As pessoas não se comunicam em relação a isso e acaba pagando mais INSS, e aí você pode buscar esse dinheiro de volta. E é possível, com muita facilidade, buscar esse dinheiro de volta. Basta apenas provar que você pagou em duplicidade. E aquela pessoa que recebeu uma pensão alimentícia, ela pode pedir ressarcimento? Sim. O Supremo Tribunal ele já determinou que a pensão alimentícia não é tributada para quem recebe. Mas se você, nos últimos 5 anos, você pagou imposto de renda indevido, você pode retificar a sua declaração e buscar esse dinheiro de volta. Claro que tem que ter alguns cuidados, tem que ter um profissional que vai fazer isso de uma forma correta para pedir a restituição do dinheiro pago indevidamente para o seu CPF. É como se fosse uma restituição que você receberia para desses anos que você tenha pago a mais. Lembre-se, pensão alimentícia que você recebeu, não aquele que paga. É quem recebe que tem esse cuidado de não ter que tributar a pensão alimentícia na sua declaração do imposto de renda. As pessoas físicas também podem buscar uma recuperação do imposto. E se eu tenho uma empresa que não se enquadra em nenhuma dessas opções? O que eu faço? Eu posso buscar o contato para ver se eu tenho algum benefício? Aconselho a buscar dentro da sua contabilidade para ver se existe alguma forma de fazer. Claro que a contabilidade pode lhe ajudar, a gente tem condições de fazer isso, não tem problema, temos um sistema específico para isso que pode buscar esses créditos que porventura tenha sido feito de uma forma incorreta. Nós podemos buscar esse dinheiro para você e você receberá na sua conta esse dinheiro, ajudando assim o seu fluxo de caixa. Porque hoje o que precisamos realmente é fluxo de caixa em todas as empresas. Se pagou indevido, claro que a gente vai buscar de uma forma segura
para que você possa receber esse dinheiro de volta. Muito claro. Agradeço, Adilson, por toda essa tua explicação. Eu acredito que muitas pessoas e empresas vão se identificar e vão perceber que talvez realmente tenha algum benefício e é muito interessante ir atrás, porque são 5 anos. Se esperar mais um ano, vai acabar perdendo o último ano. Então, é sempre bom já buscar um profissional para ver isso. Exatamente isso que a gente fala, Luiz. Se você tem a possibilidade de verificar se existe, por que não fazer? Se o dinheiro está lá e está disponível para você de uma forma segura, por que não fazer? A Contade pode e deve lhe ajudar se assim você permitir. Nós vamos buscar a informação, vamos lhe apresentar, você vai entender o que vai acontecer e nós vamos fazer isso de uma forma correta para que você possa buscar essa restituição do pagamento indevido, se é que houve. Não estou afirmando que é generalizado para todas as empresas, mas cabe uma avaliação desses créditos para que você receba. Agradeço a vocês por participarem desse podcast aqui do Contagem, é onde a gente informa os nossos contribuintes e a todas as pessoas que são simpatizantes dos nossos canais, das nossas informações. Divulgue esse vídeo. Nos ajude a levar a outras pessoas essa mesma informação, assim como aconteceu com esse outro vídeo que chegamos a quase 3 milhões de visualizações. Graças a você que levou para outras pessoas a informação, que é isso o que importa para nós, levar a informação até vocês. E as leis existem, as declarações existem. Cabe a nós levar o contribuinte o conhecimento e assim esse contribuinte ter o cuidado com o seu CPF ou o seu CNPJ, evitando problema no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ficamos por aqui. E fica com o convite novamente. Nos siga na @Grupo Contact. Muito obrigado.